Boa noite a todos. Que a paz, o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Bom, o tema de hoje, como foi lido há pouco, está no Fonte Viva, capítulo 57, o título Apóstolos. Emmanuel define os apóstolos como missionários, educadores. O apóstolo é aquele que não se contenta apenas com a teoria, é aquele que vai além. Ele pratica aquilo que ele fala, né? Porque, como diz o ditado, né? As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então os apóstolos, desde sempre, lá na época de Jesus, receberam essa missão de divulgar o Evangelho de Jesus. Mas mais que divulgar pela palavra, divulgar pelo exemplo. Assim também nós devemos entender isso, porque nós também somos os missionários de hoje, né? Cabe a nós, né, junto a, como nós dissemos, a Ismael, transformar esse Brasil na pátria do Evangelho. Então cada um de nós tem também essa missão de missionário, de trabalhar e colocar o Evangelho do Cristo em prática. Haja visto que é muito difícil, né, que a gente possa colocar tudo isso, porque Paulo demonstra bem ali, que não é por ser apóstolo, né, que vamos ter privilégios, como ele diz, né, há sofrimento, né? Vamos lembrar lá na época de Jesus, o quanto esses apóstolos sofreram. Hoje nós temos muita liberdade, né? Não temos todo o sacrifício que eles têm. Todos nós temos as nossas missões, que devem ser cumpridas. Essa missão, cada um sabe o quando foi chamado para ela. Somos missionários, trabalhadores de Jesus, a serviço de Ismael. Por isso fazemos parte dessa casa, por isso fazemos parte da fraternidade espírita. Jesus também nos adverte sobre a importância de aceitar as dificuldades impostas, né, nas nossas vidas. Porque não é porque somos discípulos de Jesus, propagadores do Evangelho, que não passaremos por dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Sermão da Montanha, fala das bem-aventuranças. E lá Jesus deixa bem claro, né, que existe sim privilégios, mas o privilégio não é neste momento que nós estamos encarnados aqui nesse planeta, mas sim na verdadeira pátria, na pátria espiritual. Por isso ele fala que, né, bem-aventurados são os pobres de espíritos, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados aqueles que são justos e têm sede de justiça. Então, é na pátria espiritual que vamos receber, né, esse agrado de Jesus, ou melhor dizendo, né, aquilo que nós merecemos. Ao tempo de Jesus, os cristãos eram levados, né, para ali, para as arenas romanas. Hoje nós, os novos cristãos de 2020, nós vivemos numa arena, a arena do planeta Terra. Essa arena não tem mais os leões, as feras, porque as feras estão dentro de cada um de nós. A fera do egoísmo, a fera da maledicência, a fera, né, tantas outras, a fera que nos leva a querer cada vez mais material, envolvidos mais com a matéria. Então tudo isso é a fera que nós temos que combater, é feras que nós temos que ter tranquilidade. Os apóstolos enfrentaram todas as dificuldades com tranquilidade, e cabe a nós também hoje enfrentar as nossas dificuldades com tranquilidade. Somos ameaçados todos os dias, porque o planeta Terra, a matéria, nos convida cada vez mais, né, a curtir, como se diz aí os jovens, a praticar tantas coisas que não vão de encontro ao Evangelho. E muitas vezes nós se sentimos sozinhos, abandonados, né, porque estamos numa luta só. Se hoje nos sentimos assim, possamos imaginar como os apóstolos se sentiam na época do Cristo. Dada a vista isso, que quando o Cristo mais precisou deles, Pedro negou 3 vezes, eles se negaram. E muitas vezes nós também negamos ao Cristo, diante das dificuldades. Mas assim como os apóstolos, depois que a fé foi interiorizada, que eles praticaram realmente, eles voltaram. E aí mais não tiveram mais medo, enfrentaram todas as dificuldades. Nós também temos as nossas dificuldades, mas cabe a nós, mesmo que cair, levantarmos novamente e continuarmos a nossa jornada. No Livro dos Espíritos, na questão 843,
Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Então não podemos colocar a culpa no plano espiritual, ou porque Deus não está nos ajudando. Nós temos o nosso livre-arbítrio. As escolhas somos nós que fazemos. Somos nós os responsáveis pelos nossos atos. Somos nós os responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso crescimento espiritual. Lembrando que tudo isso é importante, porque essa passagem aqui na Terra é breve, e a verdadeira vida está na pátria espiritual. Então, se nos apegarmos à matéria, deixaremos de fazer o que viemos nos propor a fazer realmente, sermos os apóstolos, os discípulos de Jesus, os divulgadores da sua doutrina, do seu evangelho. E como lá já foi falado, no começo, colocar o evangelho não é através de palavras, mas através de atos, através realmente de participar, porque falar somente não basta, a gente precisa pôr em prática, e a prática se coloca no nosso dia a dia, nas dificuldades do dia a dia. A cada dia uma nova oportunidade de renovação, a cada dia uma oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever os nossos defeitos, olhar para dentro de nós. Muitas vezes nos preocupamos apenas em olhar o nosso próximo, em observar os defeitos do nosso próximo, e não olhamos para dentro de nós os nossos defeitos. E aí nós corremos o risco de voltar para a pátria espiritual com os mesmos defeitos e tornarmos a reencarnar para se livrar desses defeitos, para aprimorar as nossas condições espirituais. Então cabe a cada um de nós viver realmente o Evangelho de Jesus. Vai depender de cada um. Muitas vezes nós colocamos a culpa no nosso próximo, falamos da dificuldade, ou a esposa, o marido, o filho, que nos impede de trabalhar mais, quando somos convidados, recusamos muitas vezes os trabalhos, porque colocamos um monte de empecilhos. Há de se analisar se realmente existem esses empecilhos, ou se os empecilhos não estão dentro de cada um de nós. Nós os criamos para fugir daquilo que nos propomos a fazer nessa encarnação. Quer ser o apóstolo do Cristo, quer trabalhar em nome do Cristo, divulgar o seu Evangelho. É uma pergunta que todos nós devemos fazer a cada um de nós. Lembremos o ditado: muito sem Deus é nada, e o pouco com Deus é muito. Essa é uma frase muito verdadeira. Nós temos que estar sempre junto com Deus, na nossa caminhada, procurar fazer realmente, por merecer, quando desencarnarmos, o reino dos céus. Nós sonhamos, quando lemos o nosso lar, com aquela maravilha de nosso lar. Eu confesso que a primeira vez que eu li, fiquei até com vontade de desencarnar, E aí vem aquela dúvida: será que eu mereço estar no nosso lar? Será que eu estou fazendo por merecer um lugar tão tranquilo quanto o nosso lar? Essa é a pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Não cabe a nós criticarmos ou apontar dedos para os outros, mas sim apontar o dedo para nós mesmos, para ver o que nós estamos fazendo. Porque a estada aqui no planeta Terra é breve. Quando a gente menos percebe, o tempo já está passando, já estamos ficando velhos. Aqueles criancinhas que a gente via já são rapazes, já são pais e mães, e a gente não se dá conta. A gente acha que vai viver eternamente. Então que a gente possa ter essa consciência, que esse momento aqui é breve, por mais que sejam as dificuldades, as dores que estamos sentindo, tudo vai passar. Como o nosso mestre, o Chico Xavier, falava, tudo passa, e tudo realmente passa, porque a estada aqui é breve. Então, por maiores que sejam os nossos sacrifícios aqui encarnados, por maior que sejam os nossos sofrimentos, vai passar, mas isso só depende de nós, porque a cada dificuldade, a cada problema que é nos colocado à nossa frente, é uma oportunidade de evolução, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade que possamos nós vencer e nos tornarmos cada vez melhores, assim como os nossos primeiros apóstolos lá do Cristo, venceram por todas as dificuldades, e quando chegou na hora da sua morte, e que foi a maioria delas drásticas, não tiveram medo algum, porque sabiam que tinham cumprido a sua missão. Que possamos nós, ao final de nossa estada aqui nesse planeta, ter essa consciência que nós cumprimos a nossa missão. Se não foi perfeita, mas fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, fizemos o nosso melhor. Que possamos nós ter a consciência tranquila,
e que tudo aquilo que era possível nós fizemos. E nós não inventamos desculpas, e nós não inventamos, né, tantas desculpas do jeito que inventamos. Se um dia está frio, um dia está chovendo, um dia porque eu tenho visita, outro dia por isso. Então estamos sempre adiando isso. O Evangelho no lar está aí para nos ajudar, para nos confortar dentro do nosso lar. No entanto, precisa força de vontade para pôr isso em prática. E muitas vezes nós vamos prolongando isso, e amanhã eu começo o Evangelho no lar, ou depois eu começo, e nunca colocamos em prática. Pensamos em fazer uma escola, também não esperamos a oportunidade, que tudo se adequa àquele momento para que nós possamos fazer. E somos nós que temos que nos adequar às oportunidades. Somos nós que precisamos agarrar oportunidades. Me lembro quando comecei nessa casa, e queria fazer o curso, e aí teve muita dúvida, não vou poder porque aconteceu isso, e tudo foi se ajeitando, tudo foi porque a vontade de fazer a escola era muito grande, e tudo foi acontecendo, e a oportunidade chegou, porque a vontade era muito grande de fazer a escola. Então eu aprendi com isso, que quando nós queremos fazer alguma coisa, lá dentro de nós, queremos construir alguma coisa, se estivermos com o pensamento firme, e com essa vontade de construir, de fazer, a espiritualidade vai nos auxiliar e vai acontecer. Então que tenhamos isso na nossa mente. Nós somos, como Jesus nos disse, nós somos deuses, e nós não temos ideia do que nós somos capazes. Nós nos colocamos muito pequeninos, precisamos nos colocar mais acima, acreditar na nossa capacidade, acreditar que nós podemos mais, divulgar o Evangelho de Jesus, que nós podemos ser mais úteis nessa campanha, e não ficar com medo quando a gente lê que apóstolo, falar não é para mim, porque eu não sou apóstolo. E mais uma vez a gente vai estar fugindo da nossa responsabilidade. Somos apóstolos, somos missionários, e cabe a nós, como nós dissemos aqui, quando nos ligamos a Ismael e nos colocamos à disposição de Ismael, é isso que quer dizer, é nos colocar realmente à disposição de Ismael, para transformar esse Brasil, transformar essa pátria na pátria do Evangelho. Nós só vamos transformar esse Brasil quando nos transformar a nós mesmos, quando transformarmos os nossos corações, os nossos ideais, serem maior que o nosso egoísmo. Assim seja, graças a Deus, uma boa noite a todos.